Nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Essa é a semana que nós nos fortalecemos. Esta é a semana que nós agradecemos ao Senhor. Essa é a semana que nós pedimos que o Senhor seja conosco para o ano que vem, para que o Senhor possa nos usar como igreja, nos usar como vaso nas mãos do Senhor. Então, essa semana profética é a semana da virada, a semana profética que muitas igrejas fazem. E já faz alguns anos que nós estamos fazendo. E sempre tenho chamado alguns amigos, colegas, pastores, para compartilhar conosco a palavra de Deus. Então, curve a sua cabeça, faça a tua oração pessoal ao Senhor, agradecido por estar aqui nesta noite. Faça a tua oração, meu irmão. Santo, santo, santo és tu, Senhor. E é nesta noite que nós estamos aqui para agradecer pela oportunidade que temos de cultuar o teu nome. A oportunidade que temos, Senhor, de dizer muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Senhor, nós queremos agradecer profundamente, porque pela fé nós chegamos em Ti, Senhor, e entendemos que Te louvamos, adoramos, bendizemos, porque Tu és o nosso Deus vivo e eterno. Senhor Deus, que tudo queremos realizar aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Seja, Senhor Deus, com a Tua palavra, com o Teu servo. Seja, Senhor Deus, com o louvor que iremos entoar, que possa chegar ao Teu trono de graça, Senhor. Que possamos expressar não só da boca para fora, mas em espírito e em verdade. Que o nosso amor possa ser um amor imensurável. Que o nosso amor possa ser o amor, Senhor Deus, que as pessoas possam notar esse Cristo que vive em nós. Então receba, Senhor, receba os nossos louvores. Venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Igreja, oremos ao Senhor, cantemos e louvemos ao Senhor. Vamos ficar de pé para celebrar o nome do Senhor. Na palma.
Eu quero agradecer esse casal que está aqui conosco hoje, Raimunda de Paula e o pastor Mário Jorge, e a esposa, a pastora. Não foi fácil de trazer esse homem aqui, não. Já faz muito tempo que eu tenho convidado, né? E para ele estar aqui conosco. E quase esse ano vi a hora e também não está aqui. Porque geralmente esse mês ele geralmente sai, alguns anos ele está saindo para a saúde dele. E o pastor Jorge é muito amigo nosso. Foi um dos primeiros amigos que, quando eu cheguei aqui em Lábrea, nós fizemos essa amizade. A Alcineide já tem assim, uma amizade muito grande, desde eu acho que criança, jovem, porque o pastor Jorge é lá de Canutama e veio para cá, conheceu a Raimunda Paula e nunca mais voltou para lá, né? Então, se casaram, tem 3 ou 4? 3 filhos, 1 filha? Isso mesmo, né? E eles são em Manaus e o casal está aqui. A minha fé, minha da Alcineide foi maior, eu acho que, não sei a deles, mas os meus filhos estavam fora e nós estamos orando para vir, então está vindo, né? O Levi veio com a esposa, agora em janeiro está vindo o Tiago com a esposa e o neto, e aí estão vindo para cá. Eu louvo muito a Deus, porque é muito importante a família, e graças a Deus que a família, ela está no reino, está fazendo a obra do Senhor, e isso que traz alegria no coração de um pai e de uma mãe. Então eu quero chamar o pastor Mário Jorge aqui, quero chamar o Mário Jorge também, a Raimunda de Paula, para nós orarmos por esse casal. Pode vir aqui na frente. Vou pedir que a Alcineide venha aqui para fazer esta oração. E eu já perdi as contas. Quantas vezes já fui convidado a ir lá na Madureira? Eu acho que umas igrejas mais que eu vou eu não posso recusar o convite do pastor Jorge, né? Eu não posso, ele me diz qual eu vou, até o domingo eu saio daqui, vou lá e ajudo e compartilho. E eu falei lá uma coisa interessante, que só estava lá o Cabrini e a Denise, mas eu falei assim, se eu saísse do Ministério Batista, não estou querendo, mas se saísse um dia, eu disse que eu ia lá para a igreja do Jorge, do pastor Jorge, ia ser auxiliar dele, né? Ia ser o que ia levar a pasta para ele. Eu faria com muito, muito carinho, né? Pela simplicidade dele e pelo trabalho que ele tem ali, que eu conheço há muito tempo, e Deus tem abençoado ricamente. Então eu pedi para o Alcineide fazer esta oração. Vamos ficar em pé, vamos estender a mão para o casal. Amado Deus e Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, por essa semana tão abençoada que estamos tendo aqui, e que cada mensagem, Senhor, venha de fortalecimento para as nossas vidas, ó Pai. Estamos vivendo num momento tão difícil, Pai, mas nós acreditamos que o Senhor está no controle de tudo. E nesse momento, Deus, mais uma vez eu quero agradecer pela vida do pastor Jorge. Tu sabes, ó Senhor, que esse ano também foi um ano muito difícil para a família. Um ano, Senhor, de enfermidade, ó Pai. Mas eu acredito, Deus amado, que o Senhor tem muita coisa para fazer através da vida dele e da Raimunda de Paula, Pai. Vem estar sustentando essa família, Deus. Vem estar dando sabedoria, ó Senhor, para apacentar aquelas ovelhas que o Senhor colocou nas suas mãos, ó Pai. E que essa noite o Senhor venha usar a vida dele como vaso precioso nas tuas mãos. Que tudo que venha sair da sua boca, Senhor, venha ser dirigido por ti, ó Pai. E que nós possamos filtrar, ó Pai, colocar nos nossos corações e viver. Nós temos que viver tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor, e colocarmos em prática, ó Senhor, e termos sabedoria da tua palavra, de andar nos teus caminhos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Uma salva de palmas para Jesus. Poder sentar.
E obrigado, pastora Raimunda. Obrigado. Essa é a tua água, esse aqui é o teu microfone que tu vai usar. Fique à vontade, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz, né? Eu sei que é assim que os irmãos se saúdam aqui, né? Graça e paz. Nós sempre saudamos a paz do Senhor, né? Mas sempre é a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Eu estou feliz de estar aqui com os irmãos. É como o pastor Eliezer havia falado, né? Eu até disse para ele: pastor Eliezer, eu posso ler o capítulo todinho, ver se eu demoro menos 5 minutos? Ele disse: pode. Então, o ano passado o pastor Eliezer tinha me convidado para a gente estar aqui, mas nós viajamos uma semana antes, que eu passei pelas enfermidades. E já quero agradecer a todos os irmãos, que eu sei que o pastor Eliezer que orou, pediu oração, e que os irmãos também oraram pela minha vida. E estou me recuperando, graças a Deus. Estou fazendo umas dieta, mas eu estou bem recuperado. E agora no início de janeiro tenho que retornar a Manaus para fazer nova avaliação, mas eu creio que está tudo certo. Amém, meus irmãos? E eu agradeço a Deus por estar aqui. Quando o pastor Eliezer disse que é difícil me trazer aqui, eu falei para ele: pastor, como é que eu vou pregar na frente de um professor? Né? O que eu vou falar na frente de um professor? Mas nós estamos aqui, irmãos, pela graça do Senhor, né? E estamos aqui para aprendermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Hebreus nos diz, Hebreus capítulo 4, versículo 10, se não me falha a memória, 12, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E quando o pastor Eliezer me passou o tema, né, da festa, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá da fé, né? Eu estava lendo esse capítulo todinho, irmãos, e ele começa, né? Ele começa o capítulo falando sobre os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, mas que a ineficácia que tinha aquele sacrifício, né? E depois ele vai falando sobre o sacrifício, e ele coloca aqui os sacrifícios de Cristo, que foi sacrifício, né, verdadeiros, que substituíram, podemos dizer assim, aquele sacrifício que se oferecia no Antigo Testamento, o qual se fazia todas as vezes, mas não tinha o poder de perdoar os pecados. O sacrifício apenas cobria o pecado, né? Aí ele fala que era impossível que sangue de touro, de bode, perdoasse pecado, mas que o sacrifício de Cristo, oferecido na cruz do Calvário, ele foi eficaz, e o sangue dele, a Bíblia diz que ele nos purifica de todo pecado. E os sacerdotes, eles faziam esse sacrifício repetindo, mas Cristo fez uma única vez, né? Ele se ofereceu uma única vez por nós, e o sacrifício dele nos purifica os nossos pecados. Aí ele vai, e depois no finalzinho do versículo, ele diz que o justo viverá pela sua fé, né? Então, acreditar no sacrifício de Cristo, como eu disse, nós não precisamos ver Jesus para acreditar, mas nós temos a palavra de Deus, e ela nos dá, né, tudo o que nós precisamos. Ela nos oferece tudo o que nós precisamos para crer no sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, né? E hoje nós somos, né? Nós somos esse resultado. Nós estamos aqui porque somos o resultado desse sacrifício oferecido que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário por todos nós, né? Essa expressão, né, o justo viverá pela fé, nós encontramos apenas 4 vezes na Bíblia, né, nas Escrituras Sagradas. Está no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 17, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e Hebreus capítulo 10, versículo 38, que trata desse assunto: o justo viverá da fé, né? Se nós perguntarmos o que é fé, né, se nós olhar lá logo no capítulo 11,
A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento de coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê, né? Fé não é aquilo que nós pegamos, apalpamos, que estamos vendo. Fé é aquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos, né? E essa fé é que nos sustenta, essa fé que nos mantém de pé, essa fé que nos faz caminhar, essa fé que nos deixa convicto da nossa crença em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Né? Se nós olharmos aqui o versículo, né, o versículo 22 desse mesmo capítulo, ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Né? Então ele começa aqui mostrando o sacrifício de Cristo e que nós não tínhamos, irmãos, esse direito de nos aproximar de Deus. Os irmãos sabem, nós não tínhamos esse privilégio, mas através da morte de Cristo, a Bíblia diz que Ele abriu um novo e vivo caminho, e hoje nós temos esse acesso a Deus, né? E nós podemos nos aproximar pela nossa fé, como vemos no versículo, ele diz: aproximemo-nos em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água limpa, né? A fé, irmãos, né? Elas são inseparáveis, a fé e a nossa aproximação a Deus, mediante Jesus Cristo. A chegar-nos a Deus mediante Cristo, nós achamos misericórdia, graça, ajuda, salvação, santificação e purificação. Né? A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que nós não tínhamos, como eu falei para os irmãos, nós não tínhamos o direito de nos aproximar a Deus, porque somos pecadores, né? Éramos pecadores, distanciar de Deus. Mas Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, né? Se nós olharmos para o capítulo 5, ele diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, né? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, através, né, da justificação obtida pelo sacrifício de Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus. Aí o versículo 2, ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a essa graça, pela fé, no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtemos acesso igualmente a essa graça. Através de Jesus Cristo nós temos acesso a essa graça pela fé, né? Pela fé. Ele disse: e por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a essa graça pela fé, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Pela fé nós temos agora esse acesso. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, somente o sacerdote ele podia oferecer o sacrifício, mas com a morte de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, e ele abriu um novo caminho para nós, e hoje nós podemos nos achegar a Deus pela fé, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E é isso que nós estamos aqui, agradecendo a Deus, falando, louvando a Deus, porque temos essa liberdade, porque temos esse acesso, porque temos essa graça e temos essa oportunidade tão gloriosa que Cristo nos deu para adorar o seu santo e poderoso nome. A salvação Ele nos ofereceu, Cristo nos ofereceu a salvação, mas a Bíblia diz que a salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé. Como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da... Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós obtemos pela fé, a essa salvação. Ele diz: pela graça sois salvos. Nós não merecíamos, irmão. Os irmãos sabem, nenhum de nós merecíamos a salvação, mas a graça é um dom, é um dom de Deus, é o dom que nós não, é algo que nós não merecíamos a salvação, mas a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Imagine, irmão, se a salvação fosse obtida por meio das obras,
Se a salvação fosse obtida por meio de se fazer coisas boas, se a salvação fosse obtida por meio de comprar alguma coisa, eu, coitado, onde é que eu estaria, né? Não passava nem perto da porta, né? Mas nós damos graças a Deus que o Senhor morreu na cruz do Calvário, e esse caminho que Ele abriu é para todos, né? Essa salvação é dirigida a todos, e a graça, irmão, é um dom não merecido, nós não merecemos, né? Mas a Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, e pela fé nós somos salvos, né? Pela fé nós somos salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. O versículo 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Por isso, irmãos, nós devemos, se nós obtemos essa graça, se nós obtemos essa fé, então por isso nós devemos viver pela fé, né? Por isso nós devemos viver pela fé, né? O crente, ele não anda pelo que ele vê, e sim pelo aquilo que ele crê, né? Se nós olhar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista, né? O crente não precisa, né? Quando Jesus ressuscitou, irmãos, os irmãos sabem que quando Jesus ressuscitou, que apareceu aos discípulos, Tomé não estava ali presente. Mas aí quando os discípulos contaram, ele disse: eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Quando Jesus apareceu um dia que ele estava presente, Jesus disse para Tomé: Tomé, né, vem e toca a mim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Se eu perguntar aos irmãos, quem foi que já viu Jesus? Algum de vocês já viram Jesus? Hã? Não. Mas você serve a Jesus? Vocês creem em Jesus? Vocês adoram a Jesus? Vocês aceitaram a Jesus como Salvador? Então nós somos bem-aventurados porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos no sacrifício dele, nós cremos na sua morte, nós cremos que ele veio a esse mundo para trazer salvação para nós, e essa salvação nós recebemos pela nossa fé, porque nós cremos que Jesus Cristo, ele veio a essa terra, que ele ofereceu-se na cruz do Calvário por todos nós, e a Bíblia diz que um dia ele também voltará para levar a sua igreja, e nós cremos nisso, né? Nós cremos nisso também, e quando Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja, se nós não tiver partido ainda, nós estaremos aqui preparados para subir ao encontro do Senhor. Louvado seja Deus. Isso é fé, irmão, né? Isso é fé, porque geralmente, irmão, o ser humano, ele só acredita naquilo que ele pega, né? Naquilo que ele vê. Tem sempre essa tendência de acreditar só naquilo que ele vê, mas a fé que nós temos, né? Nós recebemos de Jesus Cristo, recebemos pela palavra de Deus, nós não precisamos pegar Jesus, nós não precisamos ver Jesus para nós acreditar, né? Nós não andamos pelaquilo que nós vemos, mas sim pelaquilo que nós cremos, amém? O justo deve viver nesse mundo mediante a sua fé em Deus, né? O justo deve viver nesse mundo mediante a sua fé em Deus, como diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, né? Quem te faz, irmãos, né? Quem te faz vencer a calamidade deste mundo, quem te faz vencer, né, os obstáculos desta vida, quem te faz vencer tudo que o mundo aí está oferecendo, é a fé, é a tua fé, né? A tua fé verdadeira, que tem dentro de você, que não morre, né? Aquela fé verdadeira que você crê no sacrifício de Jesus, e que essa fé te impulsiona a caminhar, a viver na presença de Deus todos os dias, né? E o versículo diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, né? A vitória que nós temos é a nossa fé, né? Porque estamos andando não por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que nós cremos. 1 João 5,4 diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vitória que vence o mundo é a nossa fé. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos, né? Viver pela fé é andar, irmão, viver pela fé é andar na contramão do sistema desse mundo, né? 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Quando a palavra de Deus fala em mundo, ele não está se referindo,
né, ao planeta, não está se referindo à natureza, ele está se referindo ao sistema desse mundo, sistema pecaminoso, né? Mas o crente, a Bíblia diz aqui, o justo deve viver mediante, né, pela fé, viver pela fé, e andar na contramão do sistema desse mundo, pois Cristo nos chamou, né, para viver uma vida de santificação, né? Cristo nos chamou não para amar o mundo, o sistema desse mundo, mas Cristo nos chamou para viver uma vida de santificação, né? Quando nós encontramos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Cristo não nos chamou, irmão, para amar esse sistema desse mundo. Cristo não nos salvou para viver amando o sistema desse mundo, que oferece aí tantas coisas, né, para nos tirar da presença de Deus. Cristo nos chamou para a santificação, né? Ele diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo, né? Então o justo, né, o justo viverá pela sua fé. Então, viver pela fé é andar na contramão desse mundo, né? Enquanto que o mundo ensina coisa totalmente o contrário da palavra, que é induzir os jovens, né? Que é induzir os jovens a viver uma vida de promiscuidade, né? Uma vida de sexo livre, uma vida de todas as formas, enquanto que a Bíblia diz que nós fomos chamados para viver uma vida de santificação na presença de Deus. Então é andar na contramão desse mundo, né? É andar na contramão, não receber o aplausos e nem ser aprovado por esse sistema do mundo, é ser rejeitado. Jesus uma certa vez falou e disse: se ele rejeitou a mim, quanto mais a vocês, né? Amém, meus irmãos? Então, viver pela fé, Cristo nos chamou, irmão, viver pela fé é andar na contramão, porque Cristo nos chamou para viver uma vida de santificação, para sermos a luz do mundo e o sal da terra, né? Ele diz aqui: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, né? Então Cristo nos salvou, não para amar esse mundo, mas para viver em santificação, para que a nossa luz possa brilhar nesse mundo, para sermos sol da terra e luz desse mundo. Esse mundo vive em trevas, né? Mas nós somos a luz desse mundo, para trazer, né, o evangelho de Jesus Cristo. Nós somos sal da terra, né, para trazer melhorias a esse mundo que vive perdido, né? E essa melhoria nós trazemos através do evangelho de Jesus Cristo, através do nosso testemunho, através da nossa vida exemplar. As pessoas olham e aceitam Jesus como Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Vivermos diferente, né? Cristo nos chamou, irmão, viver pela fé é andar na contramão, porque Cristo nos chamou para a santificação, para ser luz do mundo, para ser sal da terra e para vivermos diferente deste mundo, irmão, né? Para vivermos diferente. Eu sei que os irmãos, né? Eu sei que os irmãos já receberam muito essa palavra aqui do pastor, né? Eu não estou falando aqui nada do que vocês já ouviram, né? Eu sei que vocês já ouviram muito isto, mas Cristo nos chamou, irmão, para ser diferente, né? Não no aspecto físico, porque no aspecto físico nós não somos diferentes de ninguém, somos iguais às pessoas, mas no aspecto espiritual, né? No aspecto religioso, né? Nós sermos diferentes. Cristo nos chamou não para amarmos esse mundo, mas sermos diferentes, né? Para o mundo olhar para nós e ver a diferença em cada um de nós, né? A Bíblia diz que o Eliseu ele passava uma certa vez, tinha uma mulher rica, e Eliseu passava e a mulher olhava para ele, estava observando. Um dia ele passou, ele disse: olha, ele chamou o seu marido e disse: olha, eu tenho visto que esse homem que passa todo dia aqui é um santo homem de Deus, né? É assim que o mundo tem que olhar para mim e tem que olhar para você, irmão, e dizer: esse daí ou essa daí é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Então, viver pela fé, irmão, é temer a Deus,
Viver pela fé e temer a Deus é uma realidade tão necessária quanto se alimentar. E não é privilégio de alguns, é dever de todos nós. Viver pela fé e temer a Deus é uma realidade, irmão, tão necessária quanto se alimentar. E não é um privilégio de alguns, é dever de todos nós. Se nós olhar em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: de tudo quanto se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, temer a Deus, irmãos, andar por fé e temer a Deus é uma realidade tão necessária para nós quanto nos alimentar. Assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias, nós precisamos andar nesse mundo pela fé, nós precisamos temer a Deus. Nós não temos medo de Deus, irmão, nós tememos a Ele, porque ter medo se afasta, Quando nós temos medo, nós se afastamos, mas quando nós tememos, nós nos aproximamos, sabendo que nosso Deus, Ele é misericordioso, E nós, como nós vimos no versículo 10, 22, nós já chegamos a Ele com sincero coração, e quando nós já chegamos com sincero coração, nós obtemos graça, misericórdia, compaixão e bondade da parte de Deus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Viver pela fé, irmão, é uma questão de vida, e é para todos nós. O justo viverá da fé, Hebreus 11, versículo 6, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé, viver pela fé é uma questão de vida e é para todos. Viver pela fé é uma questão de vida, irmão, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível, irmão, nós agradar a Deus. Sem fé nós não estaríamos aqui. Sem fé nós não serviríamos ao Senhor, Porque é impossível, irmãos. Como é que você vai crer em algo que você nunca viu, Como é que você vai crer em algo que você nunca pegou? Como eu falei no início, mas nós não precisamos ver Jesus para crer. Nós não precisamos, porque temos fé, e a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E eu sei que os irmãos creem que Deus existe. Eu creio que os irmãos creem que Deus é o galardoador, que Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso Salvador, E que todos vocês um dia foram alcançados, pelo Evangelho de Jesus Cristo e foram transformados. Eu sei que talvez alguns de vocês aqui talvez já nasceram em lar evangélico, como foi quase o meu caso, Eu fui batizado nas águas, eu tinha 12 anos de idade, então já tem alguns dias que vivo na igreja, mas tem muitos dos que estão aqui que foram alcançados bem depois, pessoas que viviam uma vida talvez que desagradava a Deus, mas foram alcançados, e o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma, porque a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vocês ouviram o Evangelho e creram, por isso vocês foram salvos. Amém? Glória a Deus. E essa fé, irmão, ela nos faz vencer o quê? O pecado, Essa fé que nós temos em Deus, essa fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, essa fé que nós temos no sacrifício de Jesus Cristo, nos faz vencer o pecado, Nos faz vencer o pecado. Olha o que diz 1 João, ele diz assim: a fé nos capacita a vencer o pecado. Somos perdoados pelo Senhor quando confessamos como pecadores e cremos no perdão de Deus, somos justificados pela fé, Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa fé, irmão, ela nos faz vencer o pecado. A fé nos faz vencer o pecado, porque diz assim: se nós andarmos na luz, como Cristo está na luz, nós temos comunhão uns com os outros,
né? Nós temos comunhão com nossos irmãos. E aí a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, né? Então tudo é questão de fé, irmão, né? Tudo é questão da nossa fé, né? Se nós andarmos na luz, como Cristo na luz está, nós temos comunhão com os outros. E aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Porque essa fé faz nós vencermos o pecado. O pecado, né, que existe aí todos os momentos. Nós somos pecadores, irmãos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Essa é a diferença, né? A diferença que nós temos das pessoas que não aceitaram a Cristo é porque eles são pecadores e vivem na prática do pecado. Nós somos pecadores, mas somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e não vivemos mais na prática do pecado. O pecado não tem domínio mais sobre nós, porque não vivemos debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça. Amém, meus irmãos? Então essa fé, irmãos, né? Essa fé, como nós vemos, ele diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje essa fé, irmãos, que faz nós vencermos o mundo, ela nos justifica, e nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos a paz com Deus, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso através do sacrifício dele, ali na cruz do Calvário. A fé, irmão, através da fé, a culpa do pecado recebe o perdão de Deus. Através da fé, a culpa do pecado recebe o perdão de Deus. Amém? Essa fé, irmãos, essa fé também, ela nos faz viver a palavra de Deus, né? Essa fé também nos faz viver a palavra de Deus. Como eu disse em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando eu perguntei ao pastor Eliezer: pastor, eu posso ler o capítulo todinho para ver se eu passo 5 minutos? Ele disse: leia, que a palavra de Deus já é eficaz, né? Já é. Então, a palavra de Deus, irmãos, por essa fé nós vivemos essa palavra, né? Nós vivemos essa palavra. A fé nos ensina a viver conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras, né? Diz assim, irmãos, o versículo de Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 11, diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê nele não será confundido. Amém, meus irmãos? Então essa fé, irmãos, nos faz vencer o pecado. Essa fé nos faz viver a palavra de Deus, né? Nós somos alimentados pela palavra, né? Assim como nós precisamos, né, do alimento para o nosso corpo físico, e todos os dias nós se alimentamos para mantermos no nosso corpo físico, né, saudável, nós precisamos da palavra de Deus para nos alimentar, né? Quando nós abrimos a palavra de Deus, irmãos, é Deus falando conosco, né? Se nós quisermos falar com Deus, nós oramos, né? Nós oramos, mas quando nós queremos que Deus fale conosco, nós abrimos a palavra e ela está falando conosco, é a boca de Deus falando conosco. E quando nós lemos a palavra, irmão, nós somos sustentados e nós somos alimentados por essa palavra, né? Então nós precisamos ler essa palavra de Deus todos os dias, né? O Salmo 1, ele disse assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus, irmão, não é para nós lermos, é para nós meditar nela de dia e de noite. Em Josué capítulo 1, versículo 8, quando Moisés morreu, que Josué assumiu ali a liderança do povo, Deus falou com Josué e mandando ele ser forte e corajoso. Mas no versículo 8 ele diz assim: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido.
Então a palavra de Deus, irmão, ela nos alimenta. A palavra de Deus, ela nos guia por caminhos planos. A palavra de Deus mostra para nós o nosso erro, mostra o nosso pecado, mostra que nós estamos errados. E se nós deixarmos de ler a palavra, nos alimentar dessa palavra, nós vamos viver pelo nosso eu penso assim, eu vivo assim, eu ajo assim, eu acho que é assim, pelo nosso achismo. Mas quando nós deixamos o nosso achismo e que vamos para a palavra, aí nós vamos ver que a palavra de Deus prevalece e o nosso eu desaparece, Então a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos dá. O Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho, Disse o salmista, ele diz que tinha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele meditava de dia e de noite, Então nós precisamos, irmão, nos alimentar. Assim como se nós perguntássemos hoje aqui, irmão, quem já se alimentou hoje? Talvez o que menos se alimentou já fez 4 ou 5 refeições, entre almoço, café, merenda, talvez já tenha feito umas 5 refeições. Aí se perguntasse, quantos já leram um capítulo da Bíblia hoje? Não sei, Não sei. Mas aí nós muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o nosso físico e às vezes descuidamos do nosso espiritual, E para nós vencermos esse mundo, irmãos, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Para nós vencermos esse mundo, nós precisamos estar alimentados pela palavra, Para nós vencermos o pecado, nós precisamos estar alimentados pela palavra, Para nós vencermos toda a circunstância da vida, os problemas, as lutas que se levantam todos os dias, nós precisamos estar alimentados pela palavra, Jesus disse lá, quando o diabo foi tentar ir lá no deserto, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Então por essa palavra nós somos alimentados, e com essa palavra, irmãos, nós estamos caminhando. Com essa palavra nós estamos vencendo esse mundo. Com essa palavra de Deus, nós, alimentados pela palavra, nós superamos todas as circunstâncias que sobrevêm a nós, amém? E essa fé, irmão, ela nos faz buscar uma vida de santificação, Nós olharmos em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz assim: tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pela fé somos justificados diante de Deus, Temos a promessa, irmão. Se nós temos a promessa, a maior promessa que nós temos, irmãos, a maior promessa que nós temos, às vezes as pessoas buscam, muitas coisas, a maior promessa que nós temos, irmãos, é a nossa salvação, É um dia Jesus Cristo vir a essa terra para nos levar daqui para o lugar que Ele tem preparado para todos nós. Então Ele diz: se nós temos essa esperança, nós devemos o quê? Nos purificar de toda imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, E ele diz aqui: pela fé, irmão, nós somos justificados diante de Deus, Romanos 5, versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através da fé, é possível vencer o pecado, aprender a viver a palavra de Deus e buscar santificação. Por isso devemos viver pela fé. Através da fé, a religiosidade é transformada em uma vida de santidade, Através da fé, irmão, a religiosidade, ela desaparece, Porque existe muita religiosidade, mas às vezes existe pouca santidade, Existe muita religiosidade no meio dos evangélicos, às vezes, mas existe, às vezes, muito pouco santidade, E nós não precisamos buscar essa religiosidade, nós precisamos buscar a santidade, Viver uma vida de santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus, amém, meus irmãos? O justo viverá pela fé, O justo viverá pela fé. Através da fé
é possível vencer o pecado, aprender a viver a palavra de Deus e buscar a santificação. Por isso devemos viver pela fé. O justo viverá pela fé. E essa fé é que nos tem conduzido, essa fé que tem nos sustentado, e essa fé, irmão, é que vai nos fazer vencer tudo que se levanta contra nós. Na nossa caminhada que nós estamos caminhando, todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as lutas, todos os problemas que se levantarem contra nós, essa fé vai nos fazer vitoriosos. Porque quem vive pela fé, ele não olha para os problemas, ele não olha para a circunstância, mas ele olha para a vitória, ele olha para Jesus Cristo, ele olha para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, todas as lutas, todos os problemas são superados quando nós estamos com nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, né? E sabendo que Ele é poderoso para nos dar a vitória no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço aqui a oportunidade, que Cristo os abençoe poderosamente e que Deus possa esclarecer, o Espírito de Deus possa esclarecer melhor no coração dos irmãos essa palavra no nome de Jesus. Amém e obrigado. Gostaram? Para a honra e glória do Senhor, valeu a pena eu ter chamado o pastor Jorge? Então, pastor Jorge, que essa seja uma das primeiras e muitas para estar aqui conosco nesse momento, não só o momento da semana profética, mas também em outros momentos. Muito obrigado pelo pastor ter vindo. E nós estamos gravando as mensagens, viu? Eu não falei, mas estamos gravando. E aí pedimos uma permissão para nós colocarmos no nosso... Vai ter uma edição especial de vários e vamos colocar no nosso aplicativo, nas redes sociais da igreja. E vai ser muito bom. Muito obrigado pela mensagem. Irmãos, é o compromisso que cada um devemos ter. É o compromisso com Cristo, todos os dias. Fique em pé aí, meu irmão. Eu quero dizer para você que quando a gente ouve uma mensagem, a mensagem é para confrontar muitas vezes a nossa vida. E quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, é para nós mudarmos, é para nós dizermos: perdão, Senhor, porque estou pecando contra Ti. E o Senhor é tão bom que Ele diz: está perdoado, vá e não peques mais. Nós lutamos todos os dias, irmãos, todos os dias nós lutamos. Nós lutamos com nós mesmos, conosco mesmos, lutamos com as circunstâncias, mas se nós estivermos no Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos louvar, vamos agradecer a Deus nesse momento. Agradecer a Deus pela mensagem. Agradecer a Deus pelo o encorajamento que nós precisamos ter todos os dias. Louvemos ao Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça.
cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins, quem cobre o rosto ante ti, escondo o rosto pra que veja tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer estar contigo, Deus. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Só tua graça, Senhor, só tua graça, a tua graça que nos basta. Obrigado, Senhor, porque entendemos que somos teus,
Somos a igreja do Senhor, porque um dia foi estendido, Senhor, o teu perdão diante de nós. Queremos, Senhor Deus, agradecer por esse ministério. Queremos agradecer, Senhor, pelos irmãos que estão vindo, Senhor, desde segunda-feira aqui, Senhor. Estão se alimentando da palavra, estão orando, estão buscando a Ti, Senhor. Nós queremos que essa semana seja uma semana diferente. Nós queremos que essa semana seja uma semana proveitosa, Senhor, na Tua presença, Pai. Venha nos fortalecer, Senhor. Venha nos dar realmente a vitória necessária, pois quando estamos em Ti, nós vencemos, Senhor, todos os obstáculos da vida. E aqui, Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, deste casal tão amigo, tão querido, Senhor nosso. Senhor, o pastor Jorge, Senhor, e também a pastora Raimunda, no ministério que tem ali na Madureira, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor. Venha suprir as suas necessidades, venha ser com os seus familiares, venha ser, Senhor, com o seu ministério. Que esse ministério é um só, Senhor, que é o corpo de Cristo. Nós Te amamos, nós declaramos a vitória em Ti, e que nós possamos estar aqui amanhã com a mesma alegria, com o mesmo incentivo, com o mesmo espírito, pois Tu és a razão e o motivo maior da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, igreja, amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Amanhã tem mais. Amanhã o pastor Juvenal vai trazer uma mensagem também para nós. Uma boa noite, bom descanso, na graça e na paz de Cristo. Até amanhã, em nome de Jesus.